Olá! Sejam muito bem-vindos ao Conexão Blue. Segunda vez que a gente está fazendo esse podcast online e dessa vez um podcast muito especial, porque é com a Vivi, que está diretamente do Canadá. Tudo bem, Vivi? Oi, Lu, tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz de você ter topado esse bate-papo com a gente. Eu que Primeira agradeço por vocês terem me convidado. Primeira vez que a gente tem uma convidada aqui para falar sobre Canadá. Então, eu estou bem ansiosa para poder saber das suas histórias, de como que você decidiu fazer, né, mudar de vida, ir para esse país. E estou muito feliz de você ter topado vir aqui para o Conexão Blue para bater esse papo com a gente. Legal, que honra ter sido a primeira aqui. Vamos ver se eu consigo plantar uma florzinha no coração de cada um aí para conseguir dar um próximo passo, né, nessa jornada aí de intercâmbio. Exatamente. Mas antes de qualquer coisa, se você está assistindo a gente no YouTube ou se você está ouvindo a gente no Spotify, não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Após o Spotify, se vocês quiserem, né, seguir a Vivi, a gente também vai estar deixando o Instagram dela aqui para vocês conhecerem mais ainda da história dela. E então continuem aí escutando ou assistindo a gente para ficar por dentro de toda a experiência que a Vivi tem e teve no Canadá, né? Afinal de contas, você está aí. Então, me conte um pouquinho mais como surgiu a ideia de fazer esse intercâmbio. Me fala um pouquinho mais sobre você e como que surgiu essa ideia, Vivi. Então, Lu, agora no final de junho, já faz 3 anos que eu estou aqui no Canadá, então já faz um tempinho que eu mudei para cá, né? Eu vim no meio de 2019. Uhum. E ainda quando eu estava no Brasil, assim, eu sempre tive aquele sonho de morar fora, né? Muita gente, a gente assiste todos aqueles filmes na TV e fica com aquela coisa assim, nossa, como que será que é morar fora, né? Então, Sim. sempre dentro de mim, eu estudei muito tempo inglês aí no Brasil e eu queria ter essa experiência de morar realmente fora, né? No Brasil, Uhum. eu trabalhava com meu pai e fora de também querer morar fora, eu também queria ter a experiência de trabalhar fora, né, de uma empresa familiar. Então, eu comecei a pensar em possibilidades e, assim, a gente idolatra muito os Estados Unidos, né, tem aquele sonho americano, né, mas a gente esquece que tem um paizão do lado dos Estados Unidos, que é o Canadá, que muitas vezes ele está na sombra dos Estados Unidos por ter toda Sim, essa literalmente. idolatração. Então, assim, se você, não comparando, né, mas se você olha para Estados Unidos e Canadá, dentro das oportunidades, né, realística, o Canadá te dá muito mais oportunidades. Então, foi aí que eu comecei, né, a separar, né, como eu tinha essa vontade de ir para os Estados Unidos também, né, pela essa idolatração que todo mundo tem, eu comecei a pensar, os Estados Unidos não vai me dar muitas oportunidades depois, se eu quiser permanecer no país, né? Porque até de primeiro eu queria, vou para fora, vou fazer um curso, mas se eu quiser ficar mais tempo, né? Quem que vai me dar mais essa oportunidade ali, essa chance? Estados Unidos ou Canadá? E aí é onde que a gente começa a ir caminhando para a estrada do Canadá, né? O Canadá já te dá muito mais oportunidades, você consegue, tipo assim, principalmente nas grandes cidades, você consegue muito facilmente encontrar empregos. Então, foi aí que eu fui guiando para o Canadá. É o inglês, né, o idioma que a gente tem muito mais facilidade, não facilidade, Sim. mas que a gente começa a aprender já Temos bem na muito contato, escola. né? Sim. Exato. Então, foi daí que assim que eu consegui não, né? Foi assim que eu escolhi o Canadá. E aí Mas veio dessa vontade, né, de querer morar no exterior. você tinha quantos anos? Eu vim para cá com 22. Ai, com a idade que 22. eu fui. Foi exatamente com a idade que eu fui também. É, E a gente olha para trás e fala, cara, passa muito rápido. passar muito rápido. E assim, você já tinha então o inglês, você não foi zerado de inglês para o Canadá. Não, eu tinha estudado, já estudei muitos anos inglês no Brasil. Eu fiz já um intercâmbio antes nos Estados Unidos. Ah, tá. E aí eu vim já com o inglês para cá e para cá para o Canadá. Eu não vim fazer o curso de inglês, né? Eu vim fazer um curso superior, que é como se fosse um tecnólogo no Brasil. Então, só para eu entender, você Uhum. foi fazer o intercâmbio nos Estados Unidos com quantos anos? Eu tinha 15 anos. Ah, Aí você ainda... eu fiz o high school. Você chegou a fazer o high school. Eu fiz o high school nos Estados Unidos.
Quanto tempo de high school você fez? Foi 1 ano. E tinha Foi uma mãe? experiência muito bacana, assim, eu fiquei numa host family, uma experiência diferente da que eu tô vivendo aqui, né, que eu vivo do Canadá, né, porque do Canadá eu já fui independente, né, se vira, acha onde você vai morar. Nos Estados Unidos, nesse tipo de intercâmbio, eu fiquei numa host family, a host family não recebia nada para Aham. ficar comigo lá, e era tudo assim, né, e ela pagava tudo, pagava alimentação, e foi uma experiência também muito, muito bacana. Que demais, cara. Ou É. seja, você tem 2 intercâmbios na realidade na sua É, bagagem. Um mais adolescente e depois mais madura, né? sim, E um você sendo menor de idade e o outro já sendo maior de idade. exato. E por isso que você queria tanto, a princípio, Estados Unidos. Uhum, sim, O Brasil é muito americanizado, né? é, Eu brinco que quando eu decidi Irlanda, não foi porque eu quis, eu brinco que foi a Irlanda que me escolheu, porque a gente sempre quer primeiro Estados Unidos ou Austrália, depois você começa a cogitar é, os países, né? uhum, sim. E E aí, ter, pode falar. e ter essa experiência nos Estados Unidos, né, fazer esse primeiro intercâmbio, abriu realmente essa minha mente para, realmente eu quero ter uma experiência, né, profissional, depois de mais velha, para morar fora. Então, eu acho que realmente esse intercâmbio nos Estados Unidos também foi o primeiro step, né, o primeiro passo para eu perceber que eu queria mais. Entendi. Isso te motivou, então, né? Exato, é. Mas o seu primeiro intercâmbio nos Estados Unidos era algo que você queria ou sua família que falou, vai? Não, a ideia não partiu de mim, mas eu também não foi uma coisa, eu não quero ir, não. Eu queria, gostei da ideia, meu pai, né, teve a ideia, acho que, né, meu pai sempre quis conhecer o exterior, ele não teve oportunidade, é aquela história, né? O pai sempre tenta dar aos filhos aquilo que não Não conseguiu pode ter. realizar. É, exato. Que E aí demais. eu fui super de bom gosto, adorei. E aproveitou e ali o bichinho te picou. É, Porque aí, a gente brinca que tem um bichinho que pica a gente, depois que é picado, não volta mais. A gente é, está viciado em querer viajar, em querer ficar mais tempo no exterior, em conhecer novas culturas. É uma loucura isso, né? uhum, Só é. quem é picado sabe o quanto é difícil depois você abrir mão, assim, tipo, não, agora É. vou ficar só no Brasil. E é muito legal que aqui no Canadá, esse negócio, eu quero conhecer outros países, outras culturas, mas aqui no Canadá você encontra de tudo. Então, É, porque o Canadá é um país de imigração, que incentiva muito a imigração, se você, né, me perguntar hoje eu trabalho com pessoas de 30 países diferentes. Né, nós todos nos comunicamos em inglês, mas eu sei um pouquinho, conheço um pouquinho a história e a cultura de todo mundo que vem de um lugar diferente do mundo. E isso é não, e muito legal. quando que você imaginou que você ia ter amigos do mundo É, inteiro? exato. E Qual que isso é o a cultura assim, Canadá te. qual que é a cultura mais diferente assim de alguém que você trabalha? Eu acho que. É tanta. Eu acho que a cultura indiana Eles são, né? é bem diferente. Bem Bem diferente. diferente. Uhum. Eu cheguei, quando eu morava em Dublin, eu cheguei a trabalhar com indiano e Aham. paquistanês. Uhum. E eu achava, tipo, o sotaque deles do inglês É bem forte. bem puxado. Não que o Aham. brasileiro não tenha, porque a gente tem Uhum. também. A gente acha que não, Sim. mas É, mas no tem. Facebook É, tem o sotaque do brasileiro, né? é, A gente também tem o nosso sotaque, mas eu sinto que o deles é bem carregado, assim, é nesse bem quesito. forte e muitas vezes é interessante, né? Porque aqui, sabe que, por exemplo, a Vivo vai te ligar para vender uma coisa? Coincidentemente, esse tipo de serviço quem faz é o indiano. Então, existe até Tá? um pouco de dificuldade para você entender, porque já está pelo telefone, ele já tem esse acento, né? Bem puxado, bem forte. Então, às vezes, chega até a ser difícil de entender, mas a gente costuma, né? Todo mundo tem um sotaque diferente. Nossa, super. E aí, uma pergunta que eu tinha aqui escrito, você já explicou um pouco, mas eu queria que você fosse mais detalhista. Por que Aham. o Canadá? Porque eu sei que Uhum. o que te motivou antes era
a vida, né, de americano, Estados Unidos, e com isso você foi pesquisando e você viu que o Canadá poderia te proporcionar mais coisas. Mas no pacote geral, qual foram os bullet points para realmente te incentivar a querer ir para o Canadá? Então, primeiramente, como eu não queria só fazer um intercâmbio no exterior, eu via, tipo, assim, um futuro mais distante, né? Mais, assim, 10 anos para frente, onde eu quero estar. E aí, na minha cabeça, eu não queria voltar para o Brasil. E aí, o Canadá, como eu comentei antes, ele me daria essa oportunidade de permanecer no país, o que muitas vezes algum outro país ali que eu escolhesse que falasse inglês não daria. Sim. Então, esse foi um dos principais, aspectos, né, que me fez escolher o Canadá, a oportunidade da imigração. Sim. Então, Não, e é interessante, porque mesmo que você não tivesse feito, por exemplo, o intercâmbio nos Estados Unidos e fosse como intercambista para o Canadá, mesmo que você ficasse, sei lá, 6 meses estudando inglês no Canadá, depois você conseguiria ter essa mesma oportunidade que você teve de fazer um curso superior? Como é que funciona? Sim, eu conheço muitas pessoas que foram fazer o inglês no Canadá e falaram, eu não quero mais voltar. O que eu E faço? ficaram. E ficaram. Aí, lógico que você, né, para ficar Por todo um legalmente, você tem que processo. buscar outros caminhos. E aí o pessoal acaba optando por fazer um curso superior, tanto privado ou público, né? Que aí depende do Do que cada processo um vai seletivo. querer. Exato. Mas essa pessoa vai, estuda inglês, vê que não quer voltar, que amou, né? Um outro mundo, outra coisa, outra experiência, e acaba escolhendo um curso superior para ficar mais tempo. E aí, o Meu, e futuro que é a loucura imigração. isso! Tipo, se eu tô aí, fui como estudante de intercâmbio, 6 Aham. meses, sei lá, vi que meu inglês ficou super bom nesses 6 meses, quero fazer uma faculdade. Existe a possibilidade de um brasileiro hoje, estando aí, conseguir uma faculdade, um curso numa faculdade pública? Consegue, porque existem algumas escolas de intercâmbio que têm o chamado Pathway. O que é o Pathway? O Pathway, por exemplo, você fez lá o curso de 6 meses, tantos meses que for, depende do seu nível. Às vezes pode ser menos tempo e às vezes pode ser mais tempo. Quando você completa o curso de inglês, que na verdade é o Pathway já te joga para dentro da faculdade, porque, por exemplo, além de você, normalmente para você entrar dentro da faculdade, você precisa ter um curso um teste de proficiência em inglês. Eu tenho essa nota de inglês, então consigo, como se fosse um Enem de inglês. Mas mais Então fácil, né? a pessoa que não tem inglês, tem um intermediário, provavelmente não Uhum. vai conseguir. Você tem que ter um inglês mais avançado para esse tipo Tem de. que ter um nível de inglês. Aí Uhum. você fazendo esse curso de inglês, né, que ele é o Pathway, quando você acaba o curso de inglês, você não tem que fazer teste nenhum, você já consegue aplicar para a faculdade e já entra na faculdade. Nossa, que demais. Ou Uhum. seja, mais uma oportunidade que o Canadá acaba oferecendo para pessoas que não são do país, né? São Sim, estrangeiros. exato. Você Demais. já vai se preparando e aí você vai fazer esses 6 meses de inglês, você já vai ter tempo suficiente. Eu quero ficar aqui mesmo. Não gostei, quero voltar. E aí você já vai conhecendo, não vai daqui 6 meses, você não vai passar os mesmos perrengues que você passou lá no começo, quando você acabou de chegar, você vai conseguir se virar melhor e você vai estar pronto para dar o próximo passo, né? Seja fazer um curso superior, seja qual for o Sim. próximo passo. E no seu caso, você não foi como estudante de inglês, porque você já tinha o inglês, Uhum. mas você já foi como estudante de um curso superior. Como que Sim. foi isso? Como que foi essa experiência? Que tipo de curso que você fez? Me conta um pouco Uhum. mais sobre isso. Então, eu vim para estudar marketing digital, né? Até que eu tinha comentado para você uma das nossas conversas, né? 3 anos atrás, o marketing digital não era praticamente nada no Brasil. Você falava, que é influencer, né? Tipo, Não era não tinha desse nada. jeito. Hoje é muito mais forte do que era no passado. Mas 3 anos atrás, o marketing digital aqui já era extremamente forte, rede social. Então, eu sempre mexi, né? Gostei muito de estar ali no Instagram, ficar fazendo, mostrando as coisas. Eu falei assim, eu quero descobrir mais, porque até então eu sou formada em administração, então eu não tinha muito assim, nossa, o que eu realmente gosto, né? Então foi um jeito também de me descobrir profissionalmente
queria fazer. Aí eu Uhum. escolhi esse curso, vim fazer esse curso. Comecei a gostar muito do que eu estava aprendendo na faculdade. Tive que fazer também, né, a prova de inglês, né? Fiz a prova de inglês, teste de proficiência para entrar Para na conseguir faculdade. entrar. Isso Exato. você fez aqui do Brasil e Eu mandou. fiz aí do Brasil, isso. Entendi. Antes de para você conseguir entrar na faculdade, você já tem que ter a prova de inglês, Legal. o nível de inglês. E aí existem dois tipos de faculdade, né? A faculdade que é a privada e a faculdade pública. A faculdade pública, ela exige um nível um pouquinho maior de inglês e ela é um pouquinho mais cara, mas depois dessa faculdade pública você ganha o direito de ficar no país legalmente trabalhando por período integral. Então, por exemplo, se seu curso é 2 anos, você ganha 2 anos mais um para Mas ficar trabalhando. quando você diz que é um pouco mais caro, você diz o processo. Não, o preço do curso. Mas mesmo sendo pública? É o contrário do Brasil. Isso que é engraçado. O público no Brasil normalmente é de graça, né? E o Ah, privado você paga. Aqui é o contrário. Aqui o privado ele é mais barato e o público ele é mais caro. então, Vai entender? é o significado de ser público, então? Não sei. Gente, estou parecendo a Nazaré Tedesco agora, que tentando fazer as contas. É, Eu tô aqui assim, ó. processar. Como assim? A faculdade É, pública daí é mais cara que a privada, gente? o público ele costuma ser pelo menos o dobro de um college privado, uma faculdade privada. Então compensa fazer a privada. Então, mas aí qual o seu objetivo? Você quer imigrar? Por causa que o público ele vai te dar pontos para a Ah, imigração. O privado não. ah. O público conta uma pontuação muito maior para caso você queira continuar no país. Exato. Já o privado não te dá nada. E aí você fez quanto tempo de curso? Qual que era o tempo do seu curso? O meu curso, então, na verdade, eu fiz 2 cursos. Eu fiz um curso que foi o marketing digital, e De... aí depois foi 1 ano. Tá. Só que aí eu fiquei fiquei estagnada, né? Porque eu queria ficar no país e não tinha como que eu ficar no país. Aí o que eu acabei fazendo? Tive que pagar um outro curso privado só para ganhar mais um tempo. Então, se lá atrás eu tivesse já pego um público, eu teria gasto a mesma coisa e ainda teria ganhado 3 anos, pelo menos, de visto de trabalho depois da minha graduação. Então, eu acabei gastando a mesma coisa e perdi 3 anos de trabalho depois da graduação. Mas nesse caso, você acredita que lá atrás você teria o inglês necessário para entrar no público? Eu acho que sim. Eu Sim, acho que a questão foi mais financeira do que a questão do que o inglês. sim. Porque Exatamente. para você poder comprar esse curso é um valor à vista ou você consegue? Como que é a forma em relação a fazer essa faculdade no Canadá? Então, eu acho que os públicos, eles pedem para você quitar uma parte, eu não sei se é É, 1/3 ou 2/3 do curso, depois que você vem, você pode terminar de pagar, entendi. mas grande parte do curso já tem que estar pago. E se eu não me engano, É bem diferente do Brasil, não é é tipo bem assim, a diferente. mentalidade. Não é mensalidade. E aí, esse restinho que sobra que você pode pagar aqui, eu acho que também varia de faculdade para faculdade, mas ou você pode quitar de uma vez, ou existem também faculdades que vão deixar você pagar trimestralmente. Aqui não é Sim, mensalmente, né? Então, de 3 em 3 meses, você pega aquele valor que sobrou e e paga vai de 3 em 3 meses. legal. E aí, voltando lá atrás de quando você chegou no Canadá, Uhum. chegou para fazer a sua faculdade, seu ensino superior de marketing digital. O que mais te marcou assim que você chegou em Toronto? Que no caso a gente falou e até agora não falou qual é a cidade que você mora. Toronto. Vivi está em Toronto. O que mais te marcou assim que você chegou em Toronto? Eu acho que foi o tamanho da cidade, porque eu sou de Marília, né? Interior de São Paulo, a cidade tem 300 mil habitantes. E eu sempre vi ali São Paulo, né? Sempre quis morar em São Paulo. Então, eu também idealizava, eu gosto muito de cidade grande. Então, quando eu cheguei aqui em Toronto, a primeira coisa que, assim, fez os meus olhinhos brilharem foi
o tanto de opções que você tem na rua. Então, são milhares de restaurantes, diversidade cultural. Então, se eu quiser sair aqui de casa hoje e comer uma comida equatoriana, eu ando 2 quarteirões, eu acho. Se eu quiser comer uma comida da Jamaica, eu ando ali mais um quarteirão, eu acho. De todo lugar do mundo. Surreal. Então, tem tudo. Tem tudo. Então, você não precisa estar viajando o mundo para estar explorando outras culturas. E também, Sim. né, a grande cidade, né? Tem os pontos turísticos, aquela placa, né, grandona, né, escrita Toronto. Tem a que eu não tive oportunidade ainda de ir, mas as montanhas de esquis, Nossa, dizem que patinação no gelo. Então, foi esse choque, né, da cidade pequenininha, lá em Marília, para a cidade grande. por E, por sinal, eu estou enquanto, falando de Marília, para quem não sabe, a Blue, né, tem um escritório aqui em Marília, e foi assim que eu conheci a Vivi, a gente conseguiu uma conexão aí, uma ponte, que é a Mari, um beijo, Mari, se você estiver ouvindo a gente assistindo, e é engraçado, né, uma pessoa que veio de uma cidade pequena, ter essa sensação, essa vontade tão grande de ir para a cidade grande, né? sim. E eu ouço muitas vezes ao contrário, por causa que o meu noivo, por exemplo, ele é do Rio de Janeiro. Então, ele escolheu Toronto também, mas ele sempre fala, nossa, assim, no futuro, mais para frente, eu quero muito para uma cidade menor, né? Mais calma, mais natureza, mais tranquila. Eu, ainda não. Não quero. Deixa eu Que demais. aproveitar aqui mais um pouquinho. E como que é o clima de Toronto, assim? O que você acha do clima daí? Então, Toronto é muito louco, né? Porque você tem que sempre estar olhando a previsão do tempo. Tipo, às vezes está falando que vai estar calor o dia inteiro, mas aí você passa 30 minutos, você saiu sem blusa ou tá chovendo, Ai, né? gente, Então tem que sempre estar de olho na previsão. Mas assim, no modo num geral. contexto mais geral, são muitos dias de frio e poucos dias de calor, mas daí não é segredo, né? Mas assim, o verão aqui no Canadá, a gente pode falar que são 4 meses, enquanto o inverno, o tempo mais frio, são 8 meses. Sim, E assim, só que se você parar para pensar, você passa mais frio no Brasil do que no Canadá. E é por que loucura isso? aí. E por que Estrutura. isso? Porque estrutura aqui, eles já sabem que no inverno vai ser um frio pra caramba. Então, todas as casas são aquecidas, ou seja, está no -20 lá fora, dentro de casa você vai estar de short, chinelo e blusa de alcinha. Você não passa frio, as janelas são todas duplamente revestidas, tem aquecimento, então, estrutura para inverno. Todos os lugares são aquecidos. Onde você passa frio? Quando você está na rua, né? Da sua casa para o carro, da sua casa para o meio de transporte. Só. Então, assim, por mais que seja frio, é um frio que é suportável, entendeu? Você só vai passar frio realmente quando você está na rua, dentro do restaurante, é calor, dentro do metrô, por exemplo, é calor, né? Que não tem ar-condicionado, calor humano, todo mundo encasacado, daí você tem que até chegar no metrô e tirar o casaco. Sim. E o E, verão, pelo outro lado, é muito gostoso, né? Ele é curto, mas os dias são longos, então começa a anoitecer 9h30 da noite, o sol está se pondo, que é agora. e que é exato. E também os dias são extremamente quentes. Agora ainda não é o pico do verão, né? Começa em agosto, os dias mais quentes, a gente chega a ter 40, 43 graus Celsius. Olha. Então o calor é calor extremo e o inverno é frio extremo. Canadá não consegue ser meio. O Toronto não consegue ser meio termo. Ou é 8 ou É, exato. Ou Vivi, mas sabe uma coisa que eu acho legal, assim, por exemplo, agora a gente está com uma equipe aqui na Blue, a Sara, que é consultora da Blue, por exemplo, ela já fez intercâmbio em Dublin, em Malta, em Manchester, e ela fala, Luana, o frio do Brasil, e eu sinto a mesma coisa, as estruturas não são preparadas para frio, por isso que as pessoas sentem frio, porque É, aqui o tamanho da parede é assim, lá na Irlanda era um troço desse tamanho, os vidros duplamente revestidos. Então, realmente, na Irlanda, quando eu fiz intercâmbio, era a mesma coisa, assim, tipo, ligava o heater, cara, você não consegue. exato. Na realidade, às vezes você até desliga, porque você É, sente tanto fica calor abafado, né? que você fala, nossa, eu preciso desligar. E uma coisa que eu acho muito interessante de Toronto, e eu nem conheço Toronto ainda, mas assim, me chamou muita atenção foi o Perth.
Ai, sim, o PF é aquele caminho por subterrâneo, né? É tipo uma cidade É, subterrânea com várias lojas, justamente para por causa do frio. por conta do frio. Então, assim, tem restaurante, tem lojas, farmácias, tem toda uma cidade, um centro da cidade comercial, assim, para que você não tenha que encarar o frio de rua. Então, que nem você falou, ó, o Exato. frio você encara quando estiver andando na rua. Só que dependendo do que você for fazer na Você rua, nem precisa ir na rua. você vai nessa parte subterrânea da cidade, onde tem diversas lojas. Eu vi que tem tipo cinema, tem tudo lá embaixo, Uhum. surreal. E aí o interessante também é que o PEF, ele conecta alguns prédios residenciais. Eu cheguei até ver uma vez, quando eu estava mudando para esse apartamento, eu cheguei até ver um apartamento, um prédio que ele era em cima do PEF. Então, imagina, você mora num prédio que Nossa, você só surreal. desce, sim, você consegue ir para onde você quiser. E, na verdade, é isso, né? O PEF ele foi criado por causa que aqui já é muito frio, né? Para a gente sofrer um pouco menos no frio, o governo falou assim, vamos fazer Sim. um negócio por baixo da terra com acesso. Então, na verdade, ele é um acesso e aí tem aquelas lojinhas lá dentro, lá embaixo, que vai te levar para outros prédios, né, para fora. Então, por exemplo, Não, surreal. eu moro nesse prédio residencial aqui que eu acabei de comentar e eu quero ir para o Eaton Center, que é o maior shopping que tem aqui, que é uns 40 minutos de distância. O que eu vou fazer? Eu vou descer, dentro do PEF já tem o metrô, vou pegar o metrô e o metrô que está dentro do PEF já sai dentro do shopping. Shopping. É Ou uma seja, loucura. você não tem contato com o frio da rua. Você nem Surreal. saiu, você nem foi para fora. Acho que às vezes as pessoas vão falar, quero sentir o frio. Vou sair porque quero sentir o frio, porque, tipo assim, tem muitas opções para você não passar por isso, né? Então é É, muito, muito doido, assim. é. Eu nem Tirando as conheço. roupas também, né? Não, bem mais. Eu trouxe os meus casacos de fora por conta do meu intercâmbio, e assim, dependendo do dia de frio, eu uso um casaco e já tá ótimo, não Tá tem que bom, ficar botando um monte de coisa, assim. é. É muito doido. As roupas são mais preparadas, sapatos são mais preparados. Uhum. Eu lembro que quando eu fui para Irlanda, uma coisa que me chamou muita atenção era uma meia calça, que ela era toda flanelada por dentro. Então, assim, eu comprava umas 10 daquela, porque eu vivia com aquilo, porque era É, toda peluda por dentro e por fora não aparentava que ela era peluda, sabe? é. Existem umas roupas também que falam que tem uma tecnologia térmica. Então, eu tenho até uma blusinha, ela é fina, ela é de gola, assim, só que dizem, né, que essa blusa aí tem uma tecnologia térmica. Então, normalmente eu uso ela e dois casaquinhos e tô pronta para ir para a rua. Surreal. É É, surreal. É, são mundos diferentes, não adianta. Tem sim. coisas que realmente chamam bastante atenção, né? Sim. E também a gente acostuma, né? Então, imagina, 3 anos já no inverno, se Não, acostuma, o frio não é tão mais frio assim. Então, tipo não, assim, chega a 10, 5 graus, até quando ainda tá positivo, é um frio que tá ok. Então, você só tá com uma jaqueta, porque é um frio que tá ok. Agora vai ficando negativo, tá, lógico, né? Vai somos seres dando aquela. humanos. Mas se Mas, por exemplo, acostuma. eu agora estando no Brasil, quando faz frio aqui, nos primeiros anos que eu que eu cheguei no Brasil, em 2018, 2019, até 2020, o inverno do Brasil, às vezes eu saía de short e um casaco. Aí o pessoal, você não tá com frio? Aí eu, gente, não. E aí É, agora que eu comecei a me acostumar com o clima do Brasil, e mesmo assim tem dias que tem gente que olha para, eu ainda escuto, você não tá com frio? E antes de eu ir para fora, eu era extremamente friorenta. friorenta. Mas é aquilo, o ser humano se adapta a É, tudo. A gente acha que não, mas a gente se adapta sim, adapta. é surreal. Porque tem que adaptar, né? Senão vai fazer o quê? Exatamente. E aí, falando um pouco sobre isso, Vivi, sabe o que eu queria ver com você? Uhum. Melhores e piores lembranças do início do seu intercâmbio, porque todo início de intercâmbio a gente tem as histórias que a gente nunca mais esquece, porque depois que a gente conhece tudo, ainda tem algumas coisas que podem acontecer, mas no início que é tudo muito novo, as chances de acontecerem coisas inesperadas são grandes. Então eu queria que Sim. você me falasse se tem alguma lembrança assim do início que você
que você guarda com você de uma boa lembrança e de uma lembrança não tão boa assim? Ou Vou algo... começar, vou começar pelas não tão boas, vou chamar Aham, elas de uns perrenguinhos. perrengue É, chique. perrengue chique. Antes da gente vir morar aqui para o nosso próprio apartamento, eu acabei morando, né, com roommates, né? Que você, normalmente todo mundo faz isso, é extremamente normal. Você vai vir para o Canadá, você não vai morar numa casa sozinha, a não ser que você realmente queira ou realmente possa, porque Tenha o os planos aluguel de... aqui exato, porque aluguel aqui é muito caro. Então, o pessoal que faz mora junto com outras pessoas de boa. Então, nesse primeiro lugar que eu morei, segundo, na verdade, eu dividia com o era eu, meu noivo, e mais duas pessoas, dois caras. Um era filipino e o outro era um brasileiro. Ah, era um E casal ou não? Eram não, amigos? não era um casal, não era um casal. Uhum. E aí a gente passou uns perrengues muito pesados com esse filipino. Eu não sei se era da cultura dele, mas assim, em questão de limpeza. Ai, Né? Então a gente. gente sempre tem o nosso jeitinho da gente ser organizado, né? Cada um é do seu jeito. E aí é uma coisa que você estando, né, num outro país, convivendo com outras pessoas, que você tem que aí, né, a questão da adaptação e aprender a lidar. E aí já tivemos que falar várias vezes com o rapaz, porque ele assim não dava descarga no banheiro, fazia as coisas para fora da privada, deixava Ai, a louça uma semana na pia. não, não dá. E assim, falava uma, duas, três vezes, mas Cara, até. eu gravei um podcast com os meus antigos flatmates. E é muito engraçado, porque assim, mesmo sendo de uma outra cultura, nós brasileiros viemos de culturas diferentes. A gente, só pelo fato de É, sermos de famílias diferentes, somos de culturas familiares diferentes. E lá, para dar certo, a gente tinha muitas regras. Então, assim, tinha vezes que meus colegas de sala marcavam, vamos num pub? Eu falava, gente, hoje não dá, porque hoje é dia de faxina lá em casa. Mas isso é muito costume de brasileiro, mesmo da gente vindo em culturas de estados diferentes, cidades diferentes, famílias diferentes, nós temos muito isso em comum, não dá para generalizar, obviamente, né? Mas a gente viemos de uma cultura que gosta, né, de tudo muito limpo. Nós uhum, tomamos normalmente mais de um banho por dia. E eles não têm essa cultura. Eu lembro que um dos meus primeiros empregos no intercâmbio foi na casa de uma paquistanesa. E eu era cleaner. Vivi, eu começava a limpar, ela, it's okay, next, next, next. E eu ficava tipo assim, mas eu não terminei ainda lá. But it's okay, no worries. E ela não falava muito bem inglês, então ela ficava, it's okay, no worries, next. E ela ficava atrás de mim, vendo o que eu estava fazendo. Eu ficava, ela tá atrás de mim para saber se eu tô limpando bem, ou ela tá atrás de mim para tipo, para eu ir logo, sabe? Eu ficava nessa confusão. Mas uhum. no final das contas, a sensação que eu tinha é, não limpei nada da casa, E tá sabe? para ela tava bom. Para ela estava ótimo. Então, assim, eu acho que é um pouco dessa cultura deles, de não. É. Mas, pô, fazer xixi fora e achar que a gente é obrigado é sacanagem, né? É. Aí pego lá, você. E não levantava a tampa. Não dá. Fazia Ainda xixi mais. para fora com a tampa baixada. É. E aí vocês saíram de lá. Como é que foi o final dessa história? Então, esse outro rapaz que morava com a gente, né, nós dois, o filipino e o outro que era brasileiro, ele era o dono do contrato da casa. Então, várias Aham. vezes que aconteceu algumas coisas lá, ele chegou a falar com o rapaz, que não adiantou muita coisa. Mas aí nessa época, a gente já estava querendo sair de lá. E passou mais uns 3 meses, a gente conseguiu encontrar esse apartamento e a gente saiu de lá. Aí eu E sei que hoje o vocês rapaz moram acabou só. saindo de lá. E hoje só vocês dois moram ou vocês se dividem com outras pessoas também? Não, somos só nós dois agora, graças a Deus. Nossa, Demorou, mas nada como você ter um cantinho só seu. não, ainda mais vocês que têm a pretensão de ter uma vida aí, né? Porque quando é Sim. intercâmbio, É. início, ainda vai, mas depois que você começa a encaixar sua rotina por 3 Uhum, anos aí, né, noiva, você começa a querer uhum, realmente construir um negocinho seu, né? sim. Não, como intercâmbio deve ser extremamente mais divertido você estar morando com um bando de Até para gente, fazer né? amizade.
Já tá fazendo. Exato. Que aí Sim, você chega sem conhecer ninguém, então você já vai ter um grupo ali de colegas que moram, tem mais ou menos a mesma idade, que também está na mesma situação que você, que vai poder sair. Então também é uma sim, experiência super demais, que eu não sim. tive, mas que quem tiver interesse aí, que tiver indo querendo fazer isso, né? A gente Já... tem até um podcast, se você não viu, quem está nos assistindo, nos ouvindo, não assistiu ou não ouviu esse podcast, é muito legal, que é sobre a minha história com os meus flatmates. A gente gravou um podcast que foi muito legal, falando das nossas experiências, como que foi, o quanto que isso foi engrandecedor, porque, cara, são amizades, histórias, pessoas que você leva como família, sabe? Quando você tá lá sozinho, sem conhecer ninguém. Então é muito legal. Mas vamos lá. E a sua melhor lembrança do início do intercâmbio? Como que foi? Então, eu anotei até aqui uma colinha aqui para falar. A primeira que eu achei muito interessante foi ostras, né? Eu nunca tinha provado ostras no Brasil. Nunca tinha comido ostras, né? Não sei nem se tem ostras em Marília. Nem sei se tem. Cara, em Marília eu não sei. Eu comi já indo pra praia. Agora, em Aham. Marília, você me pegou? Também não sei. E aí, falamos assim, vamos ter um restaurante não, tipo uma lojinha de frutos do mar que tem aqui perto. Falei assim, vamos comprar uma ostra? Vamos. Meu noivo já tinha comido, né? Ele vem do Rio, então Carioca. mora na praia. Aí eu falei, ai meu Deus, né? Porque a gente só vê como é que é aquela Só coisa por que. dentro. Aham. E aí, quando a gente foi comprar, não tinha ostra aberta, só tinha ostra fechada. Só que a gente estava muito querendo comprar, porque a gente nenhum dos dois estava trabalhando aquele dia, falou assim: vamos comprar fechada? Vamos. Aí vai os Calma, dois comprar a ostra fechada. mas isso é uma das melhores histórias ou das piores? Só para eu entender. Não, melhores, foi uma experiência muito diferente. Ah, tá, 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 tá. Eu já Aí, estava aqui imaginando a pior coisa, mas enfim. não, não. Aí a gente comprou porque tem a faquinha, né? Que não adiantou muito, a gente teve que usar um martelo para abrir, mas foi assim muito diferente. Eu nunca teria vivido algo desse tipo aí no Brasil, né? E como eu nunca tinha provado também a ostra, então foi um pacote completo ali, né? A gente foi até lugar, compramos a ostra fechada, abrimos a ostra, preparamos. Então foi muito bacana, né? Foi uma coisa muito diferente. Que legal. E a outra também, uma lembrança assim, gostei médio. Assim, não gostei, mas Não assim, foi nossa, hoje eu tô com uma vontade de comer ostra hoje. Não Entendi. acho que eu teria. Entendi. E qual que é a E, outra? e a outra foi quando a gente foi no cinema e a gente tem aqueles totens, né, que você compra o negócio pelo computador sem falar com ninguém. A gente foi, comprou um que era VIP. Aí falou assim, o que será? A gente nem sabia o que tinha no VIP. Chegou lá no VIP, tinha como que chama? Um bar dentro. E aí você pedia tudo, acho, que pelo aplicativo, e eles iam tudo entregar para você no seu assento. Nossa. Aí a gente nem sabia que era tudo isso. Eu falei, nossa, só faltava ter aquelas camas assim dentro, mas não era. Mas, gente, aqui em Marília não tem isso também, não. Marília não tem. E aí foi interessante porque, assim, em Toronto você não pode beber na rua, né? Ou em qualquer lugar, tem que ser só dentro do bar e você tem que ser maior de 19. E aí Cara, eu lá pensei eles, só no Brasil que é assim, porque na Europa também você não pode beber na rua. Na nem nos Irlanda, Estados Unidos. na Irlanda você não pode, de É, jeito nenhum. às vezes isso a gente sente falta aqui, né? Dessa liberdade aí. Por exemplo, uma coisa que é muito interessante, que eu não sei se você sabe, eu já fui garçonete, né? Uma das meus primeiros trabalhos. A gente tem que tirar uma certificação para você poder servir álcool para as pessoas, porque o álcool aqui ele é regularizado, é regulado. Então, existe uma loja específica que pode vender álcool, então você não acha bebida alcoólica em mercados, né? Só nessa loja específica que chama LCBO, que é LCBO, No Canadá? no Canadá. E aí você só consegue. Olha, eu sei que é em Ontário, na província. Eu tenho uma amiga que ela mora em Alberta, em Calgary, e ela me disse que lá tem alguns mercados que vendem bebida alcoólica. Mas assim, aqui na província de Ontário,
você, assim, até para restaurante, o restaurante tem que tirar uma licença para poder servir bebida dentro do restaurante. Então, assim, é extremamente regulado. E aí, o garçom precisa tirar essa certificação, porque se você é garçom e você embebeda, né, serve muito álcool para uma pessoa, a pessoa sai do restaurante, tem um acidente de carro, quem se responsabiliza pelo acidente é o garçom. Você tá de sacanagem. Não tô. Então, aqui, por exemplo, 2 horas da manhã não serve mais bebida alcoólica, é proibido, né, na província inteira. Você nunca vai conseguir sair de casa num lugar 3 horas da manhã, você não vai beber, não. Então, é melhor você comprar e beber, consumir dentro de casa, porque na rua também não pode. Então, isso Cara, é uma das coisas. então assim, já aconteceu no seu trabalho da pessoa querer continuar bebendo e você falar, querido, desculpa, mas não? Sim. E aí, o que acontece, gente? O que a gente tem que fazer? Se a pessoa te chama, você finge que não viu, você dá uma volta por trás, para de passar um pouco na mesa da pessoa, você serve água. Mas, assim, tem gente que vai continuar servindo por causa que 70% do salário da pessoa é a gorjeta. Que a gorjeta aqui é, tipo assim, quem trabalha com hospitalidade é tudo. Então, se ela parar, se ela servir menos álcool, que, né, que é uma coisa cara, a tips dela vai ser baixa. Então, se ela não tá nem aí, ela vai. É difícil ter um acidente. Então, o pessoal, só serve. Até Mas aí, porque as se pessoas têm tiver, noção, né? Mas sabe mas que aí, se pode. tiver, Gente, interessantíssimo. Isso eu nunca tinha ouvido falar disso. É a primeira vez que eu tenho contato com essa informação. é. Que coisa! E aí, essa licença, ela vence a cada 1 ano. Então, passou 1 ano, você tem que tirar essa licença de novo. E Ou aí, seja, é é algo tipo que um eles prezam cursinho. muito, é algo que eles prezam muito para vencer todo É, ano. E aí, é tipo um cursinho que você vai aprender, ó, essa pessoa aqui tem 1,5 m, pesa uns 50 quilos, né? Tudo meio assim, da cabeça, pesa uns 50 quilos. Essa pessoa, pela anatomia dela, ela pode ingerir 2 copos de cerveja durante 1 hora. Então, Tá. se ela tá, tipo assim, então se durante 1 hora ela já tá no quinto copo, peraí, é melhor eu parar aqui, senão pode dar ruim lá na frente, né? Quando ela sair daqui do Cara, restaurante. tipo assim, não é então, no Canadá não é simplesmente só servir. Você ainda tem que ficar observando cada mesa que Ficar você de está olho. servindo, ficar de olho, lembrar a quantidade que cada um meio que tomou, porque a É. responsabilidade pode ser sua. Aham. Chocada. Loucura, né? Tá Loucura. certo isso daí? Agora o garçom vai controlar quanto que eu vou beber? Aí vai fazer o quê? O correto é cada um responder por si, né? Só Exato. que eu acho que eles pensaram numa tática de tipo, vou na fonte, porque a pessoa que está bêbada não tem o controle de tipo, É. vou parar de beber. Então eu vou Ou, na ai, fonte, não, já tô num não estado que não posso. dá mais. Não Agora eu não consegue, posso né? mais. Então ele vai É. na fonte de tipo assim, se acontecer alguma coisa, você também se prejudica. Mas tipo assim, Agora, historicamente, por quê, né? Será que tinha muito acidente no passado? Também não sei. mas é um tema Talvez polêmico. tinha. É. É um tema polêmico, é um tema polêmico. E aí, tá certo ou não? Exato, que interessante. É. Mas assim, você falou que você foi garçonete. Teve outros trabalhos no Canadá, além desse? Tive. Meu primeiro trabalho, assim que eu cheguei, eu fui, que a gente chama door to door, né? Então, meu inglês ainda, mesmo que eu tenha já feito um intercâmbio nos Estados Unidos, eu cheguei ainda meio travada, porque eu era muito tímida. Então, e esse meu emprego, ele exigia que eu falasse com as pessoas. E aí, Sim. que é esse door to door? Tinha uma organização que era o Sick Kids, que é um dos maiores hospitais infantis aqui da América. E aí, ele é um hospital que ele sobrevive a partir de doações de pessoas, né? Como Ah, eu e tá. você. Então, qual que era o trabalho? A gente tinha um grupo de 5 pessoas que ia para algumas regiões residenciais, E batia nas portas. passava pedindo doação. Então, tinha tudo um pitch, né? O que você tinha que falar, olha, eu sou do Sick Kids, esse daqui, o Sick Kids já ajudou X crianças, tal, mas era muito caminhada, era eu extremamente tímida, com o inglês ainda meio travado, tendo que decorar os pitches, né? Então, eu falei assim, gente, eu trabalhei 3 dias e saí.
Aí, esse foi meu primeiro emprego, aí depois do meu segundo emprego, eu trabalhei no restaurante brasileiro, mas não era nem de garçonete, era abaixo do garçonete, que era só levar a comida para mesa, e aí quando a Sim. pessoa sai, você limpa a mesa, né, que a gente chama de busser. Food Aham. runner e busser, né, que você leva a comida e depois você limpa a mesa. Esse era o meu segundo trabalho, eu fiquei 2 meses nesse daí também. Aí meu terceiro trabalho foi no mercado de Natal, que tem um lugar aqui muito lindo que chama Distillery District, que é o distrito da destilaria. É Ah, um lugarzinho fechado, antigamente fazia destilados, era uma fábrica de destilados, então por isso tem esse nome. Tem alguns barzinhos, alguns restaurantes e tem um restaurante mexicano muito grande lá. Então trabalhei nesse restaurante por 3 meses durante o mercado de Natal, que é quando eles estavam mais assim, com mais movimento. que é outubro, novembro e dezembro. Novembro, dezembro e janeiro. Não, Ah, ele já é nem isso. outubro, não, outubro, novembro e dezembro. Meu contrato terminava, tipo assim, na primeira semana de janeiro. Isso. E aí, até que um dos meus perrengues que eu passei foi lá, porque teve um dia que tava assim, -20 e eu era recepcionista. E eles têm um Bom. pátio, né, a parte de fora, que senta pro lado de fora. E o heater, né, o aquecedor, ele tinha quebrado. E mesmo Nossa. assim, fizeram a gente ficar lá fora. Então, tava -20, mesmo com todas as roupas e agasalhos e botas de inverno, Não, aí não dá, né? não Menos tinha 20 é como. -20. Aí a gente até chegou pro nosso gerente e falou assim: olha, não tá ninguém sentando lá fora, pelo amor de Deus, vamos fechar a parte de fora, vamos ficar só com a parte interna, porque não dá. É desumano. A gente ficava lá fora, de meia em meia hora, um ia revezar para dar uma andada lá dentro. Ir para dentro, aquecer o corpo e depois voltava, porque era Não. muito frio, É, muito frio. não, eu não tenho nem noção do que seria -20. É muito frio. Tipo assim, eu acho que eu senti já uns -3, -4. Ah, E é eu pouco. já tava, tipo assim, ó. É. O -20 você tem que estar de luva. Você tira a luva, você vai mandar uma mensagem, a mão já tá endurecendo, sabe? Não congela, lógico, né? Mas ela já vai Sim, ficando dura, você vai fechando assim, ela já vai dando aquela travada. Assim. Nossa, é horrível. sem condições. É. E Vivi, uma pergunta assim que normalmente eu faço para quem participa do Conexão Blue é: Hum. quais aprendizados nesses quase 3 anos de Canadá você acha que seria legal você compartilhar com o pessoal que está assistindo e que tem vontade de estudar no Canadá? Uhum. Então, essa pergunta é muito boa. Eu até anotei 5 aqui que eu queria falar. Então, o primeiro é conviver com a diversidade e ter empatia. Então, você está saindo do seu lugar, você não tem que pensar que não, aqui é tudo do meu jeito, é a minha cultura que está certa. Não, você está saindo do Brasil, meu amigo, então você tem que ter empatia, né, pelas outras culturas, porque você está indo para um lugar que vai ter pessoas de outros países e tá tudo ok, você tem que saber aprender e conviver com isso, entendeu? Exatamente. Respeitar, porque não existe cultura certa e pessoa certa, entendeu? Tá todo mundo dentro do que está certo, né? Tudo é certo para todo mundo. E Então, assim, não existe certo ou errado, existe exato, a sua realidade e a minha realidade. E exato. são países de culturas diferentes, né? E E você a tem que partir do momento, respeitar isso. e a partir do momento que você quer se deslocar do seu país para ir para o país do outro, Uhum, mais do que sua obrigação de respeitar o né? país e a cultura do outro. Exato, exato. E aí a segunda que eu anotei aqui é uma adaptação constante, você tem que ter essa flexibilidade. Então, é a mesma coisa, você está saindo do seu país, você não tem que, por exemplo, se você vai morar com outras pessoas, se você é extremamente limpo ou extremamente alguma coisa, você tem que ser um pouco reflexível, porque você tem que entender que nem todo mundo é como você. Então, Exatamente. você tem que ser muito flexível e ter uma adaptação, né? Ter que ter essa habilidade de se adaptar dependendo de onde você está, com quem você conversa, do ambiente. Então, isso também é muito importante. Se você Com não for certeza. flexível e não se adaptar, você vai ter um momento difícil no Problemas. exterior. Tem que dar o braço a torcer e se conformar, porque é assim que é a vida fora. Exatamente isso. O meu terceiro aqui é amadurecer. Então, antes, né, eu morava com os meus pais. Então, de vez em quando, você ajuda uma coisa ali, uma coisa aqui. Você não tem
os gastos, né? Algumas pessoas ajudam também com algumas contas dentro de casa, mas foi para fora, você precisa amadurecer. Se você não fizer, ninguém vai fazer para você, entendeu? Dentro de casa, a mãe vai lá, vai fazer a sua comida, seja quem for. Aqui, se você não levantar e cozinhar, você não come. Se você não Exatamente. levantar e limpar a casa não vai fazer uma mágica e vai estar limpa. Então, você amadurece, você aprende a fazer as coisas por você, porque você entende que se você não fizer, ninguém vai fazer. E também valorizar e comemorar todas as pequenas vitórias e fases. Nossa, isso com toda certeza, gente. Eu aprendi isso no intercâmbio. Hoje tem gente que até acho que deve me julgar, tipo, nossa, que maluca, tá comemorando isso. Só que eu acho que no intercâmbio a gente valoriza tantos pequenos É, detalhes, é surreal. sim, então você vai aprender muito isso, porque às vezes não parece que nem você disse, parece que não é nada, né? Mas assim, é todo passo que você tá fora, aqui fora você tá sozinho. Então, tudo que você consegue, você sabe, é um motivo é uma vitória, é um motivo de você Não, comemorar. e eu acho que o mais interessante de tudo é que quando você está no exterior, tudo que você consegue é simplesmente por mérito seu. Não tem Exato. nenhum tio, pai, mãe, vizinha que te indicou, te ajudou. A grande maioria das coisas é 100% por mérito seu. Então é uma Uhum, loucura quando você começa tipo, ver as coisas acontecendo, você fala, meu, eu consegui sozinho, sabe? uhum, E aí você começa a comemorar cada conquistazinha. Tanto é que uma outra vez a gente conversou e eu falei que eu lembro o dia que o meu visto de esposa de europeu saiu, que eu sentei no chão e comecei a chorar, porque, tipo, o alívio, só quem é imigrante é, sabe, o alívio que é, é ter um visto aprovado, as coisas se encaminharem igual hoje. dando A gente certo. acabou a gente acabou nem mencionando, mas hoje a Vivi, ela continua no Canadá, não só por conta da faculdade que ela fez, mas porque hoje ela conseguiu aí um visto de trabalho na área Sim. dela e por conta disso hoje ela mora lá. Então, cara, foi só por mérito seu e isso é Uhum, incrível, sabe? Você comemorar. Eu aprendi no intercâmbio a comemorar pequenas, médias e grandes vitórias, porque sim. as grandes só aconteceram por conta das médias e pequenas vitórias, não é? Exato. É tudo um processo que pode ser demorado, mas vai aproveitando cada fase desse processo, porque não vai repetir, entendeu? Exatamente. Então, por exemplo, a gente conseguiu vir para esse apartamento aqui, morar sozinho, aí depois a gente tem cada etapa, né? Vai comprando, compra uma coisinha aqui, compra uma coisinha ali. Quando a gente vê, a gente já conseguir mobiliar a casa inteira, entendeu? Então, para muitas Exatamente. pessoas parece, o que tem a ver? Mas para a gente foi um negócio, um processo longo, então para a gente está muito feliz que a gente conseguiu sair da casa compartilhada, tá no nosso apartamento. Só de estar aqui, a gente mudou aqui, a gente comprou uma cama. A gente não tinha nada, então a gente vai adquirindo as coisas e é tudo uma vitória, porque a gente vai melhorando na vida, a gente vai, né, conquistando as coisas e vai construindo a nossa casa, a nossa vida. Então, E é assim, tudo é questão de. para muitos, sei lá, nossa, tá comemorando uma cama, mas só a gente sabe como que é conseguir se encaixar no mercado de trabalho. No Brasil já é difícil. Imagina no exterior, você sendo uma É, imigrante, falando um outro idioma, começando do zero, do zero, do zero. Você chegou aí no uhum, Canadá com uma mala e hoje você está mobiliando a sua casa. Então, tipo, exato. olha a dimensão disso, né? É uma loucura. Exato, exatamente isso. E o meu último ponto aqui de aprendizados é da gente se sentir em casa fora de casa. Então, a Sim, gente sempre tem aquela coisa, né? Ah, mas a minha casa lá no Brasil. Só que aqui, depois que você começa, né, construir, aqui você tem outra vida. Então, mesmo que assim, que você morou todos esses anos com seus pais, com a sua família no Brasil, aqui você aprende que é a sua nova casa. Então, você acostuma, né? Você começa a se sentir em casa. Você não sim, sente mais aquela, nossa, como eu queria, né? Tá na minha cama lá em casa. Não, porque essa aqui virou a minha cama. Então, exato. recentemente eu fui visitar o Brasil e aí eu fiquei muito pouco tempo, né? Até comentei com você, a gente ficou só um mês. E aí, no final desse um mês, né, que é pouquíssimo para quem Ai, estava que três saudade da minha anos casa. fora, já tava. Falei, nossa, já tô com saudade de casa. E mesmo eu estando na casa dos meus pais, que era a minha casa já era aqui no Canadá.
né? Já era aqui em Toronto. E é engraçado você falar isso, porque quando eu voltei para o Brasil, em 2018, eu demorei brincando uns 6, 7 meses para entender que a minha vida ia ser aqui. Porque a sensação, às vezes eu ia dormir, a sensação que eu tinha é que, assim, a qualquer momento eu ia embarcar e ia voltar para Dublin. E aí foi o contrário, né? Eu falei, gente, mas agora a minha casa é aqui, mas a minha casa é lá. Então, tipo, foi É, muito difícil, porque assim, ai, Luana, mas isso é igual mudar de cidade e tal. Não, porque você fica por muito tempo escutando inglês, você é. fica por muito tempo convivendo com uma cultura diferente, uma estrutura de cidade diferente, clima diferente, comidas diferentes. Então, você também fazer o trabalho reverso, que foi o meu caso quando eu voltei para o Brasil, eu fiquei muito com aquela sensação de, tipo, a qualquer momento eu vou fechar meu olho e eu vou estar voltando para lá, sabe? Aham. Você morou 7 anos, você disse, né? 6 anos e meio, seis Você é anos. muito tempo. Tá na metade. Então, assim, é uma sensação muito louca. E isso, eu estava grávida do Romeu, então, tipo, era Uhum. para ser mais rápido. Mas a sensação que eu tinha, tipo, a qualquer momento, a gente está Você voltando. acostuma, né? Você acostuma na vida nova. É, e todas as vezes que a gente vinha de férias, eu e o Bruno falava, nossa, vontade de voltar para nossa casa, e a nossa casa era lá. Lá. Exatamente isso. É sobre isso. E o que que você achou, assim, que o intercâmbio mudou a sua vida? Para como que o intercâmbio mudou a sua vida, assim? Eu acho que, assim, como eu citei também antes, eu era uma pessoa muito introvertida e tímida. Então, tudo essa combinação de tudo que eu disse para você antes, né, que você tem que fazer por você mesmo, me deixou uma pessoa muito mais comunicativa, né? Eu aprendi a ter que resolver os meus problemas, não tem mais a minha mãe ou meu pai, ai, liga lá para mim que eu tô com vergonha. Então, eu tive que ir atrás das minhas amizades. Então, foi um desenvolvimento pessoal muito grande para mim. E eu olho para trás, eu vejo que a Vivian de 4 anos atrás, ela é uma Vivian totalmente diferente da Vivian de hoje. Porque, por exemplo, a Vivian de 4 anos atrás estaria com extremamente vergonha de estar aqui conversando com você nesse podcast. Né? Agora, a Vivian de hoje, quando eu estava no Brasil, eu dei uma palestra na minha faculdade. Né? Uau! Até o sogro da minha irmã, né, a gente teve um aniversário lá da família, ele falou assim: Nossa, a Vivian que eu conheci vai fazer uma palestra na faculdade, o que que aconteceu? Né, para você ver o que que o Canadá fez comigo. Então, essa independência, você ter que ir atrás das suas coisas, me deixou muito mais comunicativa, muito menos introvertida, né? Uma pessoa que fala mais, que se comunica melhor. Então, isso com certeza é uma coisa é o que aconteceu comigo, o Canadá me permitiu. E a A outra principal coisa, que virou, né? exato. E a segunda coisa é me redescobrir profissionalmente, porque eu nunca tinha imaginado que eu iria trabalhar com marketing. E uma coisa também que eu escuto muito dentro de onde eu trabalho é que eu sou uma pessoa extremamente criativa. E eu não sabia que eu era uma pessoa extremamente criativa, né? Lá em casa ou em qualquer outro trabalho que eu tive, ninguém nunca chegou para mim e falou assim: Vivian, você é super criativa. Isso eu ouvi aqui. E talvez se ninguém tivesse me falado aqui, talvez eu não teria descoberto ou tão Esse seu cedo lado. ou nem teria descoberto, entendeu? Se eu não tivesse explorado o marketing, talvez eu seria o que eu sempre fui, talvez fosse criativa, mas eu nunca, né, tornaria isso consciente. Não, e Então, esse lance, esse seu primeiro ponto da comunicação é muito engraçado, porque eu sempre fui o oposto. Eu sempre fui uhum, muito comunicativa, expansiva. Quando eu cheguei na Irlanda e eu não tinha inglês, diferente de você, não falava nada de inglês, aquilo eu não imaginava que a falta da comunicação ia me bloquear tanto. No sentido de eu quero me comunicar e eu não consigo. Então eu fico pensando, se para mim, que sou comunicativa, já foi difícil sair da minha zona de conforto, imagina para você que já era mais introspectiva, ter que uhum, sair da sua zona de conforto para se comunicar num outro é. idioma. Então é surreal isso, tipo, o seu esforço foi tão grande que você conseguiu reverter um ponto de personalidade, assim, que fazia Exato. parte de você, né? Uhum, sim.
E isso é muito legal. Então, assim, que sirva até de inspiração para outras pessoas que por muitas vezes são envergonhadas e falam, ai, meu, eu não quero fazer intercâmbio porque eu sou envergonhada, não me imagino indo para um outro lugar, tendo que fazer amizade. E tá aí, porque isso pode ser um ponto tão bom do intercâmbio que ele Uhum. pode vir a mudar. Obviamente que você precisa querer, né? Porque Sim. é sair da zona de conforto. E sair da zona de conforto por muitas vezes dói. Não é simples sair da zona de conforto, né? Mas você precisa querer. Sim, e assim, não pode ter medo. Isso é uma dica para todo mundo que quer fazer o intercâmbio. Todo mundo, pelo menos aqui no Canadá, vem de um canto diferente. Então, todo mundo é muito compreensível. Se você tem um sotaque um pouco mais puxado, se você não sabe 100% inglês, você vem aqui para aprender, entendeu? Então, não fica com medo de falar. Então, porque todo mundo, até eu que estou aqui 3 anos, às vezes eu tenho alguns erros. Todo mundo erra e é normal, e é um processo que todo mundo aqui é muito compreensivo. Ninguém vai, ai, você errou ali um negócio, todo mundo vai rir da sua cara. Isso não existe. Todo mundo entende Principalmente, que o principalmente por seu, ser um país multicultural, né? exato. Todo mundo sabe que o seu primeiro idioma não é o inglês. Que você fala um outro idioma e o inglês é o seu segundo idioma. Então, todo mundo sabe que talvez para você é mais difícil e tá ok, não tem problema nenhum, entendeu? Então, não tenha vergonha, fala, porque se você não pular, passar esse obstáculo da vergonha, ai, de vão tirar sarro de mim, vai ser mais difícil você progredir. Então, fala errado, fala o que você vai estar falando. E quando você fala errado, você aprende, entendeu? Exato. Então, não pode ter medo. Até porque o inglês a gente aprende na repetição, né? É, Então, quanto mais a gente se escuta, mais a gente vai ficando motivado a querer melhorar, a querer evoluir. E, obviamente, que pegar firme no estudo, ler, assistir muito seriado, assistir muita música, prestar atenção, fazer amizades com outras culturas, porque, obviamente, em todo lugar do mundo tem brasileiro, né? Não tem como uhum, fugir. é. Eu até ia fazer uma pergunta para você, que você falou, de comer uma comida jamaicana, uma equatoriana. Eu fiquei pensando, será que tem também aí um restaurante brasileiro, alguma coisa para você matar a saudade? Ixi, tem muito. Tem restaurante brasileiro, se quiser comer feijoada, você vai comer. Tem um lugar que vende só açaí aqui, tem um lugar que vende tapioca. Os Olha que mercadinhos, tem mercadinhos portugueses, né? Que chama Nosso Talho, o outro é Távora, algumas távoras. E nesses mercadinhos portugueses, tem tudo que você imagina de produto brasileiro. Tem leite ninho, tem bis, tem leite condensado moça, tem tudo, tem tudo. não Então passa você vontade não de não passa nada. vontade. Ai, não vou para o Canadá porque não consigo viver sem feijoada. Ó, Então pode esquece. ir. Vem, então pode vir que não vai passar vontade, não tem mandioca, tem tudo. Que delícia. E eu ia a última pergunta para a gente encerrar é que Uhum. conselho você daria para o intercambista? Eu sei que você já deu, que você acabou dando essa de não ter vergonha, de falar e Uhum. tudo mais. Teria algum outro conselho que você daria para quem está pensando em fazer intercâmbio? Então, eu tinha até anotado aqui também, mas essas foram os meus itens. Ah, e também tem um seja humilde. Então, por exemplo, se você vem de uma situação financeira mais ok, né, mais legal do Brasil, você vai chegar aqui você é outra pessoa, entendeu? Então, ninguém conhece seu histórico aqui, então você tem que ser humilde. Se você vir aqui com o nariz empinado, por exemplo, eu já vim formada. Se você veio formada em X coisas, né, ter um doutorado, você vai chegar aqui, talvez a pessoa que está com nível abaixo estudando aqui vai conseguir pegar um emprego por causa que foi mais humilde que você. Você com um nível de doutorado não vai conseguir. Você acha que você é a pessoa mais inteligente do mundo? Não pode, entendeu? No Brasil você é a pessoa mais inteligente do mundo. Aqui você só é mais uma pessoa e tem com. Imigrante, nova e com Exato. páginas em branco para serem construídas, né? Exato. Até porque, dependendo do curso que você é formado aí no Brasil, às vezes aqui não vai valer de muito. Por exemplo, direito. Você é advogado do Brasil, mas as leis do Brasil não são as leis do Canadá. E aí, quem que é você aqui no Canadá? Você é advogado? Você é advogado no Brasil. No Canadá, você não é advogado. Entendeu? Então, você tem que É, chegar, aceitar, né? Começar entender que se começar do zero tá tudo ok, né? Não precisa, não. Vou vir aqui, eu sou médico no Brasil, só vou trabalhar se for na minha clínica particular.
né? Infelizmente vai ser difícil, não vai muito para frente se você ficar com essa mentalidade de nariz empinado. E no final quem sofre é a pessoa que é desse jeito, né? Porque o Vai ficar Canadá frustrada. continuam vivendo e tudo continua andando, então... Exato. Ai, Vivi, amei o nosso... Olha como passou rápido. Passou muito A gente nem rápido. vê. Amei o nosso bate-papo, amei a sua história, amei as suas dicas. Espero que quem esteja nos assistindo tenha gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação à história da Vivi, sobre a experiência dela no Canadá ou até mesmo nos Estados Unidos, por que não? Nos questionem, nos mandem recado, tanto por direct quanto pelo Instagram, enfim. Estamos de olho para poder, talvez... vamos ver, né? Às vezes tem um monte de gente interessada, a gente traz a Vivi de novo aqui para uma parte 2, por que não, né, Vivi? Obrigada de coração. Imagina, Lu, eu que agradeço de novo por você ter me convidado. Muito bacana ver que você está aí. Na verdade, é uma iniciativa, né, para trazer o pessoal para fora, porque às vezes muitas pessoas acham que é uma coisa muito distante, né? Mas não é nem tão distante assim, só basta querer e você consegue fazer acontecer. E se organizar. E eu, por exemplo, vim de uma família que não tinha tanta condição, eu não tinha pai e mãe para me ajudar, e eu era essa pessoa que achava distante, até o momento que eu falei, eu quero ir, peguei, me organizei, fiz tudo muito bonitinho, e depois que você vai uma vez, você vê que não é nada distante. A gente acha que é muito distante, mas não é distante, é uma questão de organização. Exato. E de você Planejamento. Perseverança. Então, assim, exato. Eu gosto do Conexão Blue para trazer como assim experiências, mas também para incentivar e inspirar as pessoas com as histórias, porque às vezes as pessoas falam, impossível, eu quero morar no exterior, mas é impossível morar no Canadá. Estamos aqui com a Vivi falando que, poxa, é possível sim. Você precisa... Só antes de você finalizar, sabe como eu vim para cá? Eu tinha um carro, eu vendi o carro. É isso, é exatamente isso. Sem nenhuma reserva, só o dinheiro do carro, peguei, paguei o curso e... E assim, vai dar certo, né? Não existe como não dar errado. Só tem a opção de dar certo e ponto. Pronto. Exatamente. Ai, Vivi, muito obrigada. Amei o nosso bate-papo. Obrigada para você também que está nos escutando, nos assistindo. Siga a Vivi aqui nas redes sociais. A gente vai deixar o @ do Instagram dela nas descrições. Também siga a gente no Conexão Blue no Instagram, no Spotify. E a cada 15 dias estamos aqui com um novo convidado. E é isso. Curta se você gostou, comente o que você tem, né, de dúvidas ou que você tenha gostado desse podcast. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um grande beijo, viu, Vivi? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau, Lu.